graças a Deus, que chuva boa, hein, gente? Bênção, né? Amém. Vamos ler a palavra de Deus nesse dia, no livro de Jeremias, capítulo 12. Como que Jeremias era conhecido, igreja? Alguém lembra? O profeta chorão? Vamos ler então o livro do profeta chorão, Jeremias capítulo 12, versículo de número 5. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás que farás na enchente do Jordão? Amém? Igreja, Jeremias passava por várias dificuldades. Jeremias foi um profeta que teve várias dificuldades, na verdade. E estava havendo algumas conspirações contra ele. Algumas pessoas estavam conspirando contra a vida dele, contra o seu ministério. E ele começa a lamentar, ele começa a questionar o Senhor, questionamentos que calham muito bem com as nossas vidas hoje. Por que essas pessoas que buscam o meu mal, que não te servem, prosperam? Por que essas pessoas plantam e nasce, dá tudo certo para eles? Por que essas pessoas ruins, maliciosas, fazem coisas contrárias à tua vontade, e mesmo assim, estão ali plantadas, estão ali crescendo? Ou seja, ele está dizendo assim, por que eles não morrem? E então Deus manda essa resposta para ele. Deus se manifesta com uma resposta para Jeremias. Deus fala assim: se você está cansado, correndo com homens a pé, quanto mais quando correr com cavalos. Se você está cansado numa terra de paz, quanto mais quando vierem as águas, as enchentes do Jordão. Deus está falando assim para Jeremias: isso que você está passando não é nada, perto do que pode acontecer, perto do que pode vir. O que eu quero dizer para vocês nesta noite, igreja? Nós estamos finalizando hoje, o nosso projeto de vida 2024, as nossas pregações a respeito do nosso projeto de vida 2024, e o que eu quero falar para vocês é o que Jeremias estava passando. Porque muitas vezes nós temos a capacidade de, assim como Jeremias, potencializar um problema, potencializar uma dificuldade. O que é potencializar uma dificuldade? O que é potencializar um problema? Nós temos muitas vezes a mania errada de dar mais ênfase no problema do que numa solução, de dar um tamanho, uma proporção que o problema não tem. Não é tudo aquilo, mas quem vê você falando, quem vê você lamentando, parece que é o fim do mundo. Se nós pararmos para analisar, o nosso problema não é nada, diante da situação dessa moça que nós acabamos de orar por ela, a Lucy, que está num leito de hospital, entubada, com leucemia, ou seja, câncer no sangue. E se você chegar lá e falar para ela qual que é o desejo da vida dela, a vontade da vida dela, é viver. Não é comprar um carro, não é uma formatura, não é um bom salário, é ser curada. Por quê? Porque ela chegou num momento da vida onde ela está lutando entre a vida e a morte. E nós muitas vezes somos tendenciosos a enxergar os problemas maiores do que eles são.
a fazer com que os problemas tomem uma proporção gigantesca, sendo que não é tudo aquilo. Por quê? Porque nós ficamos dando fermento para o problema. Nós paramos de olhar para aquele que nós servimos e passamos a olhar o problema. Paramos de servir a Jesus para servir o problema. Nós precisamos parar de dar ênfase naquilo que não é importante. Porque o que o problema quer fazer, o que as dificuldades das nossas vidas quer fazer é o quê? Tirar a nossa visão, a nossa expectativa daquilo que é verdadeiro, daquilo que é importante, para nos desviar para aquilo que não tem valor. Ô pastor, mas o que eu estou passando, igreja, eu também. Todos os dias eu luto, todos os dias eu tenho que lidar com a minha mente, com a minha imaginação, com os meus pensamentos. Todos os dias elas vêm. E aí, nossa, não vai passar esse mês, nossa, não vai conseguir fazer isso, nossa, não vai conseguir fazer aquilo. Todo mês. E sabe o que acontece? Todo mês passa, todo mês tudo dá certo. Todo mês pago o aluguel da igreja, todo mês as coisas fluem, mas nós ficamos dando importância para aquilo que não tem valor, aí esquecemos dos nossos projetos, esquecemos de lutar pelos nossos sonhos, esquecemos de lutar pelos nossos planos, esquecemos e aí não temos mais forças para colocar naquilo que realmente tem importância. É o que Deus responde para Jeremias aqui: meu amigo, você está cansado e você está lutando com pessoas a pé, você imagina se estiverem a cavalo. Sabe o que Deus está falando para Jeremias? Tem coisas muito maiores para vir, tem coisas muito melhores para acontecer, e quanto mais coisas boas, melhores e maiores vêm na nossa vida, maior são as nossas lutas, maior são as nossas dificuldades. Igreja, muitas vezes nós tiramos os olhos daquilo que realmente é importante, e aí sabe o que acontece com as nossas vidas? Assim como Jeremias, nós ficamos estagnados, parados. Jeremias tinha uma grande missão de anunciar para Israel a vontade do Senhor, aquilo que o Senhor tinha para a vida deles, de forma que eles não fossem para a Babilônia. E o que ele estava fazendo? Chorando, lamentando, parado, estagnado. Por quê? Porque ele estava dando muita ênfase para o problema, ele estava dando muita ênfase para as dificuldades, ele estava tornando os seus problemas gigantescos, sendo que não tinha toda aquela proporção, sendo que não era daquele tamanho. Nós não devemos, igreja, minimizar os nossos sofrimentos, mas nós devemos dar o tamanho correto para eles, não aumentá-los, nem diminuí-los, porque às vezes você pega e fala assim: esse problema aqui não é nada não, vamos falar alguma coisa da saúde, eu não vou cuidar não, e depois acontece com você igual aconteceu com o rei Ezequias. Alguém lembra o que aconteceu com o rei Ezequias? Ele morreu com uma doença nos pés, uma doença simples, acredita-se que era gota que ele tinha no pé, e ele morreu. Sabe por quê? Porque ele não deu importância, ele não potencializou aquela doença no pé, mas ele não deu o devido valor para aquela doença, ele minimizou aquela doença, ele buscou em tudo quanto é lugar, menos no Senhor, e morreu com uma doença nos pés. Nós não devemos diminuir, mas nós não devemos também
potencializar. Eu sempre falo aqui do diabetes, que eu sempre estou controlando aí o açúcar no sangue. Aprove a Deus que eu tenho esse problema por enquanto, porque eu acredito que vai sair também. Eu não dou muito valor para ele. Se eu estou com vontade de tomar coca, eu tomo. Se eu estou com vontade de comer um doce, eu como. E todo dia eu estou com vontade de comer um doce. Só que também eu não desprezo ela. Eu não desprezo. Eu meço. Se está muito alto, eu seguro. Se está controlado, eu dou uma amenizada. Por quê? Porque eu sei que se eu não der importância, daqui a pouco eu estou igual a mortadela, né? Vai arrancando um pedaço aqui, arrancando um pedaço ali, a hora que vê, morreu. Então, nós não podemos minimizar, mas também não podemos potencializar demais. Igreja, para nós alcançarmos os nossos projetos para este ano de 2024, nós temos que estar totalmente focados nele, totalmente ligados nele. O que eu quero, onde eu vou chegar, como é que eu vou alcançar. Agora, se eu ficar pegando os problemas diários e ficar potencializando eles, dando mais, tornando eles maiores do que eles são de verdade, eu não vou conseguir focar nos meus projetos, eu não vou conseguir focar naquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, eu não vou conseguir focar naquilo que o Senhor tem para a nossa herança, para aquilo que Ele tem para as nossas vidas posteriormente. Tem problemas de política? Tem problemas sociais? Tem problemas na família? Tem problemas de relacionamento, trabalho, profissional, empresarial? Tem, todos os lugares, financeiro, cartão de crédito? Tem, mas nós devemos aprender a colocar tudo no seu devido lugar, dando a importância necessária, nem mais, nem menos. Nós precisamos aprender a não potencializar aquilo. Eu quero ler um texto com vocês também, que é bem importante, que está lá em 1 Crônicas. 1 Crônicas 4. 1 Crônicas 4, 9 e 10. E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe o chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o nome do Senhor Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Igreja, Jabes foi um homem que nasceu com um desígnio. Jabes foi um homem que nasceu com um destino: sofrimento. A mãe de Jabes olhava para ele e via aquilo que significava o seu nome: aflição, dor, peso. E todas as vezes que Jabes olhava para a mãe, com certeza ele sentia aquilo dentro do seu coração: eu sou um peso para minha família, eu sou um homem que gerou muita dor para minha mãe, eu sou um homem de muita aflição para minha casa. Mas Jabes, ele não potencializou aquilo na vida dele. Jabes, ele não deu uma importância maior do que aquilo tinha na vida dele. Muito pelo contrário, ele chega diante do Senhor, ele se coloca diante de Deus, sabendo da sua condição, sabendo daquilo que a mãe dele havia colocado, uma carga pesada sobre as costas dele, e ele fala: Senhor, se o Senhor me der posses, me der terra e me abençoar, estarei contigo. E a Bíblia fala no final do versículo 10: e Deus lhe concedeu
conforme a sua oração. E no versículo 9 a Bíblia fala assim: e Jabes foi mais ilustre que os seus irmãos. Ele não focou na dor, ele não focou no desprezo da mãe, ele não focou na aflição que ele gerou por ter vindo ao mundo, nas dificuldades, nos pesos, nas mazelas que ele trouxe para sua família. Ele não focou nisso, porque isso não era importante. Ele deu o devido valor. Eu estou amaldiçoado e estou fadado a ter uma vida de dores e aflição, porque minha mãe determinou isso na minha vida. Mas se o Senhor mudar a minha história, me der posses e me abençoar muitíssimo, estarei contigo. E a Bíblia fala que Deus falou: está feito. Sabe por quê, igreja? Ele não ficou chorando porque a mãe dele fez aquilo com ele. Ele não ficou lamentando porque a mãe dele colocou aquele peso nas costas dele. Ele não ficou murmurando para Deus: por que que ele nasceu? Por que que eu vim ao mundo? Por que que eu vim existir? Por que que o Senhor permitiu que no meio de 400 milhões de espermatozoides o meu fecundasse? Não. Ele falou: Senhor, muda isso, transforma isso, me ajuda com isso. E a Bíblia fala que Deus ouviu a sua oração e lhe concedeu. E ele foi o homem mais próspero do que os seus irmãos. Em que outro lugar da Bíblia fala de Jabes, igreja? Nenhum outro lugar. Só esses 2 versículos falam de Jabes. Ou seja, ele resolveu o problema da vida dele em 2 versículos. Um mostra a sua aflição, o outro mostra a sua entrega, o seu pedido. Igreja, muitas vezes nós trazemos algumas marcas que nos incomodam. Algumas marcas que foram colocadas por nossos familiares, pai, mãe, irmãos, e tem nos incomodado até hoje, e carregamos esse peso, carregamos essa aflição, e damos uma importância, damos um valor muito maior do que ele tem. Ao invés de nós deixarmos isso para trás, orar e falar: Senhor, não aceito isso não, me dá uma direção, me dá um novo tempo. Não, ficamos trazendo marcas que foram nos impostas lá no passado, e não vencemos, não prevalecemos, não avançamos. Igreja, tem coisas nas nossas vidas que nós temos 2 opções: ou nós carregamos nas nossos lombos e andamos curvado, ou nós colocamos na nossa frente e usamos como degrau para subir na vida, para subir na nossa história. Pegue essas marcas, essas coisas incômodas da sua vida, coloque na sua frente e suba em cima delas, suba um degrau. Jabes fez isso. Eu não vou ficar parado naquilo que minha mãe determinou sobre a minha vida. Eu não vou ficar lamentando aquilo que minha mãe já foi, causei dor, não tem como voltar atrás. Só que esse problema já passou. Senhor, me abençoa. Senhor, me ajuda. Tem pessoas que ficam trazendo marcas de inferioridade. Lá atrás foram humilhados, inferiorizados de alguma forma. Lá atrás, de alguma forma, foram menosprezados, desprezados. E hoje ainda ficam se fazendo de coitado, ainda ficam carregando o peso do desprezo, o peso da inferioridade. E isso já passou há muito tempo, isso já foi há muito tempo, já nem faz mais parte da sua vida, porque você venceu, mas fica ali,
Toda hora que vai falar, toda hora que vai conversar com alguém, é porque eu já passei muita dificuldade, né? É porque eu já passei fome, né? Mas já foi. Já acabou. Eu conheço uma pessoa que está bem de situação, tem uma situação financeira bem tranquila, mas toda vez que você fala com ele, que eu já morei na casa dos outros, né? Eu já passei fome, já fiquei dias sem comer. Já foi. Já passou. Esse desprezo, essa inferioridade, esse menosprezo já ficou para trás. Não dá para a gente ficar carregando algo que já ficou no passado, algo que não faz mais parte da sua vida. Mas muitas vezes ficamos carregando. Como é que vamos alcançar os nossos projetos carregando isso, igreja? Como é que nós vamos carregar os nossos projetos desta forma? Como é que nós vamos conseguir alcançar os nossos propósitos carregados com tantas dificuldades? Lembra que eu falei, para pôr uma planta nova aqui neste vaso, eu preciso arrancar a velha e abrir espaço para pôr outra no lugar. Mas não, ficamos carregando traumas do passado, traumas da família. Ai, mas minha mãe me desprezou tanto, amém. Não vai apagar essa dor de jeito nenhum, mas você vai ficar usando ela para te carregar, para te dar um peso, ou você vai usar ela para te alavancar e te fazer subir? Você tem as duas escolhas. Teve uma história, né, de um homem que junto com a sua esposa, ele teve 2 filhos, e esse pai batia muito nessas crianças, bebia demais, batia na mãe. Ele era uma pessoa totalmente dominada pelo vício. E esses 2 filhos cresceram, e um se tornou um bom advogado, renomado advogado, bom pai de família, pessoa exemplar, não se dobrava diante da bebida, não tinha vícios. E o outro se tornou um pingaiada, um marido estúpido, assim como seu pai, assim como a sua criação. E então uma escritora, querendo escrever sobre essa família, ela foi e perguntou para o rapaz que seguiu os caminhos do pai: por que você é desse jeito? Por que você bebe, fuma, tem aí dificuldades com a esposa, com os filhos? Foi assim que eu aprendi. Eu sofri, então eles têm que sofrer também. Eu padeci na mão do meu pai, então eles têm que padecer na minha mão também. É o que eu tenho para dar para eles, é isso. Aí foi no irmão. E você, um advogado renomado, a família bem estruturada, o que você me fala? Porque você teve o mesmo tratamento que o seu irmão. A mesma forma do seu irmão foi criado, você também foi. Por que você tomou uma atitude diferente? Ele falou: porque eu não aceitava aquilo para minha mãe. Eu não aceitava aquilo para mim. Eu não aceitava aquilo para minha família. Só que não tinha como eu mudar no meu pai. Não tinha como eu mudar na minha casa, na casa dos meus pais, mas tinha como eu fazer diferente, tinha como eu fazer de outra forma, e eu escolhi fazer de outra forma. Eu escolhi pegar os traumas que eu vivi na infância com os meus pais e usar como um testemunho para não fazer de novo, para não dar continuidade. Ou seja, eu escolhi não trazer essas marcas de vícios, espancamento para a minha vida. Eu escolhi nunca fazer isso com a minha esposa, com os meus filhos. 2 filhos, mesma criação, situações diferentes. Por quê? Porque um, assim como Jabes,
falou assim: não tem como eu mudar a minha criação, onde eu nasci, meu pai, minha mãe, não tem como eu mudar, mas tem como eu ser diferente, tem como eu fazer diferente. Igreja, às vezes eu não consigo mudar meu pai e minha mãe, mudar quem são os meus pais e minha mãe, mas tem como eu fazer diferente, tem como eu ser diferente. Tem coisas que eu aceito, tem coisas que eu não aceito. Não coloque as suas forças no problema, igreja. O problema existe, existe. O problema na época de Jeremias existia. Mas Deus estava falando assim para ele: não coloque as suas forças aí não. Isso aí é passageiro. O problema é passageiro. Eu tenho coisas muito maiores e melhores para você. Igreja, se você colocar o seu foco, as suas forças no problema, você vai ser uma pessoa cheia de mágoas, cheia de ressentimentos, cheia de ódio, amargura. Por quê? Porque você só está olhando o problema, você só está olhando as dificuldades. Agora, quando você coloca e dá importância para as coisas certas, a tendência é você crescer, a tendência é as coisas dar certo. Não torne o problema maior do que ele é. Jeremias estava ali lamentando com o Senhor, chorando com o Senhor. O Senhor fala: calma, Jeremias, calma. Se você está sofrendo aí com as pessoas que andam a pé, imagina com aquelas que vão a cavalo. Calma. Realmente as coisas estão acontecendo, realmente isso que você está falando tem uma lógica, um princípio, mas deixa que isso aí eu cuido, deixa que isso daí eu faço. Igreja, eu não sei vocês, mas eu muitas vezes não faço isso direto, mas às vezes a gente está passando e vê, aí você vê as coisas de política, você vê as coisas que estão acontecendo, você vê o preço do arroz, você vê o preço do feijão, você vê que amanhã vai subir o gás, amanhã vai subir a gasolina, amanhã vai subir o diesel, e você vê todas essas coisas. Aí o Brasil com 230 bilhões de déficit, você fica nervoso e você fala: Deus, por quê? Por que não dá leucemia numa desgraça dessa? Numa praga dessa? E você fica nervoso, você fica estressado, por quê? Porque você está focando no problema e você vai resolver esse problema? Não. Hora que der fome, você vai ter que ir lá no mercado e pagar caro no arroz. Hora que o combustível do teu carro estiver acabando, você vai ter que parar no posto e pagar caro no combustível. Não tem como resolver. Mas só que nós ficamos nervosos, ficamos irados, e aí perdemos o foco do nosso projeto de vida, perdemos o foco das bênçãos do Senhor, perdemos o foco das promessas do Senhor. Igreja, não leve marcas com você. Aquilo que te incomoda, aquilo que te traz dificuldades, deixa no passado. O que trazia dificuldade para Jabes era saber que ele causou dor, que ele causou muitos problemas para sua mãe. Mas ele chega no Senhor, que era quem poderia resolver, e fala: Senhor, me ajuda a prosperar. Tire esse desígnio das minhas costas. E a Bíblia fala que o Senhor concedeu a sua oração. E ele foi mais ilustre que os seus irmãos. Quer alcançar grandes coisas, igreja? Quer alcançar grandes projetos? Quer alcançar as heranças que o Senhor tem para a sua vida e aquilo que você sonha? Pare de dar importância para os problemas. Para de tornar os problemas maiores do que eles são. Coloque eles no lugar deles, como algo que é passageiro.
e foque no Senhor. Foque no Espírito Santo, como o Guilherme disse na abertura do culto. Foque em Jesus Cristo. Foque no teu ajudador. Foque naquele que vai te dar poder e autoridade para conquistar todas as coisas. Foque naquele que vai te dar força para que você pise serpentes e escorpiões e nada te fará mal algum. Foque naquele que ao terceiro dia ressuscitou, e tudo vai dar certo, tudo vai acontecer, tudo vai se cumprir. Não foque no problema, foque na solução. Não foque no problema, foque na solução. Eu vendo consórcio. Consórcio é uma poupança. E uma poupança num mundo de gente ansiosa é a pior dificuldade do mundo, né? E esses tempos atrás eu estava conversando com um cliente, ele, mas demora. Eu falei, demora, mas chega. Mas demora, eu falei, mas chega. Agora, daqui 1 ano, se você não pagou o consórcio, vai demorar mais 1 ano para você. Se daqui 2 anos você ainda não está pagando, vai demorar mais 2 anos. Mas chega. Mas chega. O meu pai, o sonho dele e da minha mãe era ter um telefone. Acho que o seu César vai lembrar disso, né? Acho que a dona Clara. Lembra dos planos de expansão da Telesp? Meu pai foi lá e começou a pagar. Sem saber quando que ele ia ter um telefone, mas ele começou a pagar. Sem se importar quando ele ia ter um telefone, mas ele começou a pagar. Só que na cabeça dele ele sabia o quê? Eu vou ter um telefone. Não sei quando, não sei em que momento, porque naquela época, eu não me lembro muito bem, eu lembro deles falando, deles comentando como é que foi difícil ter o telefone. E por que eu estou lembrando disso, igreja? Porque esses dias eu liguei para eles no fixo. E aí eu falei, pai, vocês não atendem o telefone? Ele falou, nós desligamos o telefone. Igreja, ele demorou anos para desligar o telefone, porque hoje não precisa mais de telefone fixo. Só que ele demorou anos para desligar o telefone. Ele desligou agora faz uns 6 meses. Por quê? Porque ele pagou caro. Ele pagou muito caro. O telefone dele era 233-3959. E ele comprou o telefone lá em 84, 85, acho que foi. No bairro, para você ter uma ideia, só ele mais uma pessoa tinha o telefone. E eu falei para esse cliente, cara, o meu pai, ele não ficava preocupado que ia demorar para ter o telefone. Ele ficava pensando que ele ia ter o telefone. Em algum momento o telefone ia vir. Igreja, e um dia ele chegou em mim no Tato, ele falou assim, vocês querem fazer curso de computação? Aí eu falei, eu quero. Aí o Tato falou, eu também quero. Aí ele colocou nós dois para fazer curso de computação. E o curso era 24 meses. Ele foi e fez um consórcio de um computador. A hora que eu acabei o curso, ele foi lá e comprou o computador. Eu tô falando para vocês, igreja, em 1991. O computador tinha acabado de chegar aqui no interior, tinha muito São Paulo. As empresas, eu não sei se alguém lembra, era Terminal Burro. O que era Terminal Burro? O Guilherme acho que vai lembrar. Nem era do teu tempo, né, Gui? Era um computador bom central e que mandava informações para os outros via cabo. Eu tinha um computador na minha casa. Ninguém sabia. Nós era muito pobre, morava aqui no Marajó, mas tinha um computador. Sabe por quê? Porque ele pagava. Ele não estava focado na hora que ele ia ter o computador, ele estava focado que ele ia ter o computador em algum momento. Mas ele pagava. Aí eu falei para esse cliente, se você não pagar, você nunca vai ter. Você não tem lance. Então você tem que pagar. E a hora que sair, saiu. Você tem o carro. Agora, o que acontece com as pessoas? Isso eu conversando com o cliente. O que acontece com as pessoas hoje? Eles fazem o consórcio e já começam a falar para todo mundo que está pagando o consórcio. Aí, um monte de gente pondo areia. Um monte de gente falando, mas demora.
Fica quieto, vai pagando. Vai pagando. Igreja, meu pai, ele é um grande exemplo dessas coisas. Eu estou falando porque ele não está aqui hoje, viu, gente? Para não encher a bola dele, né? Mas, em 2000, eu abri o consórcio em 2010. Ele foi meu segundo cliente de consórcio, de carro. Ele chegou em mim e falou assim, quanto custa um novo Uno Zero? Eu falei, pai, 35 mil custa um novo Uno Zero. Aquele Way mais bonitinho. Ele falou, faz uma carta dessa para mim. Eu posso pagar X por mês. Eu falei, é tantos meses. Não, tá bom, pode fazer lá. Eu fiz a carta para ele. Igreja, ninguém sabia que ele pagava aquela carta. Sabe o que ele tinha? Uma variante velha, caiu nos pedaços a variante dele. Tinha uma cor, cada peça dela numa cor. Mas é o que ele tinha. Deu 2 anos e meio pagando o consórcio. Ele me ligou lá na Amarela. Quanto está o lance para sair esse consórcio? Eu falei, pai, deixa eu olhar aqui. Saiu. Aí ele falou assim, pede um novo Uno para mim, 0 prata. Pode pedir aí que a hora que chegar você usa o consórcio para pagar. Pedimos um novo Uno 0, igreja. 0. E aquele Way mais bonitinho, hoje já é ultrapassado, né? Mas na época passava aquela propagandinha da Fiat, lembra? Eu não vou cantar aqui a musiquinha lá, porque vai ficar feio, né? Mas 0. Ele pegou o carro, foi para casa, sem placa, sem nada. Na época ele não tinha mais a variante, ele tinha um Fiat 147, parou debaixo da ervinha, como ele sempre para. Aí depois ele pegou o carrinho dele 0, colocou na garagem, no outro dia colocou para fora de novo, no outro dia colocou na garagem. Aí os vizinhos, de quem que é esse carro? Aí eu falei, é do meu pai. Mas como assim? Carro 0 desse? Ele comprou. Não, mas e dinheiro? Ele estava pagando um consórcio, saiu, ele comprou. Ninguém acreditava, igreja, que o velhinho que andava com o Fiat 147 tinha comprado um carro 0. Mas por quê? Alguém já ouviu a voz do meu pai aqui na igreja? Hã? Não. Por quê? Porque ele faz as coisas sem ninguém saber. Ele faz. Ele vai pagando. Daqui a pouco ele tem. Daqui a pouco é dele. Daqui a pouco está ali. Igreja, ele não foca no problema. Qual que é o problema? Eu estou sem o carro. Ele foca na solução. Eu vou ter o carro lá na frente, mas agora eu preciso me programar. Agora eu preciso fazer. Igreja, por que nós não alcançamos os nossos projetos, os nossos sonhos? Porque nós potencializamos o problema. Não é um problema. Você já, que nem ele tinha lá o Fiat 147, era velho, quebrava, dava problema, era feio, mas levava ele para tudo quanto é lugar. Levava ele para trabalhar, levava ele para a igreja. Então ele falou assim, eu vou ter um carro 0, mas não é agora. Só que por enquanto, o Fiat me serve. E ele começou a pagar, ele começou a se programar. Mamãe, nossa, quando você começou isso aí? Uns 2 anos atrás, uns 3 anos atrás. Sabe por quê? Ele não maximiza o problema, ele não dá importância maior para o problema. Ele põe o problema no lugar dele. E agora eu vou fazer o que tiver que ser feito, aquilo que tem importância, para que as coisas aconteçam lá na frente. Igreja, pare de carregar marcas, coisas que te incomodam. Começa a focar na solução, começa a focar naquilo que é importante. Faça como Deus falou para Jeremias. O teu problema não é tão grande não, Jeremias. Tem coisas muito maiores aí, ó. Tem coisas muito piores. Como eu disse agora há pouco e citei a Lucy. Enquanto nós muitas vezes estamos preocupados, porque não temos dinheiro, sei lá, para fazer uma viagem, para ir numa churrascaria, alguma coisa assim, ela está lá preocupada que está sem saúde. Então, tem coisas maiores, tem coisas muito mais graves para a gente refletir, do que muitas vezes no nosso mundinho. Se coloque de pé, igreja, vamos orar, vamos encerrar.